Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história. Prestem bem atenção nessa história, gente. Essa história é macabra. Eu adorei essa história. Prestem bem atenção, hein? Bom, vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido. Quem enviou essa história foi o Brad, né? E não tem a data certa aqui não, tá, gente? Vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido, né? O nome da história é Final de Semana Macabro. Conta o Brad, né, que teve uma vez que é adolescente, né, junta aquelas turminhas, eles estavam de férias, aí juntou a turminha dele e eles pensaram em fazer alguma coisa, né, e descobriram uma casa abandonada, uma casa já velha e totalmente abandonada. Aí eles deram de querer entrar nessa casa, como sempre, né? Ainda mais essas turminhas de adolescente. Aí eles marcaram, só que tinha uns que não queriam entrar, né? Mas eles foram obrigados a entrar para não sair fora da turma, para não ser excluídos daquela turma. Porque aí eles eram condenados a ser medrosos e tudo, então eles não queriam entrar nisso aí. Eles então aceitaram entrar nesta casa. Mas na verdade a maioria já estava com medo de entrar, né? Que era uma casa condenada já, era uma casa que já estava assim caindo aos pedaços e abandonada há muitos anos. Aí eles marcaram para se encontrar na frente da casa à meia-noite em ponto. Olha só isso, gente. Aí eles marcaram lá. E todos nesse horário chegaram e se encontraram ali e entraram nessa casa, adentraram nessa casa. Bom, a casa estava toda empoeirada, eles acenderam umas velas, então fez aquele clima, né? E sentaram, apesar de tanta poeira, eles fizeram um círculo na sala, né? Assim, sentaram em círculo e começaram a contar histórias. Aí o Brad, né, virou e falou assim, gente, eu vou contar para vocês a história do suposto dono aqui dessa casa, que eu fiquei sabendo. Aí os meninos, a turma toda ficou prestando atenção dele contar a história, né? Porque a casa era muito assim, por ela estar abandonada, né? Era muito sinistra, aquele vazio, aquele ar, né? Então, assim, eles já estavam meio com medo ali dentro, mas foi escutar a história do Brad. Aí o Brad contou que há anos atrás viveu naquela casa um homem que em plena numa quarta-feira à noite, ele acabou, era um homem, a esposa, e tinha um mordomo, tipo um mordomo também na casa. E ele, numa quarta noite, o dono da casa, né, matou a esposa e pôs a culpa no mordomo. Acabou que o mordomo foi preso, né, e ele não foi condenado a nada, ele ficou livre. E sem a esposa, lógico. Aí, passados uns meses, eles mataram esse mordomo dentro da cadeia, na cela. Os próprios presos lá acabaram matando ele. E esse homem continuou na casa e abriu depois um grande cabaré, né? Com dançarinas, com shows de blues, de jazz e tudo mais. E com o tempo ele ficou milionário. E essa casa era pelo que eu vi aqui, era em São Paulo. E com o tempo ele acabou ficando mesmo milionário devido a esse cabaré que ele abriu. E nesse cabaré tinha de tudo, né? Tinha quartos e tudo. E num belo dia à noite lá, ele entrou no lugar onde que as dançarinas trocavam de roupa e ficou olhando uma delas. Tinha só uma lá se trocando, e ele ficou olhando para ela. Aí ela assustou, que ela achou estranho, porque que ele estava ali olhando para ela, ela continuou, né? Mesmo assim ela continuou
se arrumando. Aí nisso ele bateu a porta e violentou ela. Ela não conseguiu gritar nem nada e depois virou para ele e ele machucou ela muito. Aí ela virou para ele e falou assim: por que você fez isso comigo? Aí ele virou para ela e falou assim: é porque você não dança bem. E esfaqueou a menina, a moça. Esfaqueou a moça, pegou o corpo, levou para o fundo do cabaré, que tinha um forno grande lá, e acabou incinerando o corpo dessa jovem. E ninguém descobriu, né? E passou o tempo. Depois, aí, antes, né, gente, dele abrir o cabaré, ele casou novamente. E a esposa dele já estava esperando um menino, depois que ele matou a primeira lá atrás, né? Aí depois que ele matou essa menina, essa moça, ele voltou para casa e tratou a esposa muito bem. E, né, deu uma noite de princesa para ela e ficou nisso aí mesmo. Passados uns meses, o menino nasceu. E aí, nessa hora, o Brad, viu, gente? É Brad. Eu tô falando aqui Brad, é Brad, viu? O Brad olhou para os outros amiguinhos dele, que ele tava contando a história, né? E viu que eles não estavam ligando muito, não. Mas depois, um deles falou: não, continua. Ele continuou com a história. Aí ele contando, falou que o menino nasceu e eles puseram o nome do menino. No que ele ia falar o nome do menino que nasceu lá do tal homem, né? Ele olhou para a turma já estava espantada, já começou a ficar espantado. Ele não quis falar o nome, falou: ah, não, o nome do menino era muito esquisito, eu nem lembro mais. Aí o pessoal virou para ele e falou assim: não, continua, não precisa falar o nome do menino, não. E ele continuou. E esse menino foi criado assim com tudo, né? Porque o homem até então estava milionário, então estava tudo que o menino queria. Mas num determinado tempo, depois de uns certos anos lá, esse homem, né, teve um surto de raiva. Eles pegaram ele, internaram ele, achando que era um estresse, né, de trabalho e tudo. Internaram ele e ele ficou uns tempos internado. Mas depois de uns certos meses lá na internação, porque ele ficou muito ruim mesmo, né? Mas depois de uns certos meses ele acabou matando, estrangulando o enfermeiro e fugindo de lá. Só que a polícia pegou ele novamente e colocou ele num hospício, porque até então, depois disso que ele fez com esse enfermeiro, ele foi decretado psicopata. E eles foram internar ele numa segurança máxima, no hospício de segurança máxima. E ali ele ficou. Nesse meio tempo, esse Brad, ele completou seus 13 anos, passado muitos anos, ele completou seus 13 anos. E a família até então já ficou revoltada deles terem colocado ele nesse hospício de segurança máxima, porque falaram que ele nunca fez mal a ninguém. Prestem bem atenção, gente. E aí o Brad acusou a mãe, né, de ter deixado levar ele desde a época do surto de raiva que ele teve. E foi indo. Quando o Brad completou 13 anos, ele recebeu uma carta do pai. Aí nessa carta, na frente, estava escrito: não mostre a ninguém. Aí ele pegou a carta, subiu para o quarto dele e foi ler, todo satisfeito. Então o pai contou, relatou tudo aquilo ali que ele fez. Né? Essa história que ele está contando, foi o pai que relatou na carta para ele tudo. E virou para ele no final e falou assim: bom, eu acho que eu já te ensinei tudo. Olha só, gente, o homem era mesmo um psicopata, né?
Aí o Brad, o que ele fez? Ele escondeu essa carta e depois de um certo tempo, passado uns meses, o pai dele foi achado com a garganta cortada dentro de uma dos lugares que eles ficam, tipo uma cela, né? Nesses hospícios assim, judicial. E foi encontrado morto, com a garganta cortada. Aí uma das meninas, das adolescentes que estava assistindo, que estava escutando ali no círculo, né, virou para ele e falou assim: ah, bom, isso aconteceu mesmo, porque eu já tinha visto isso no site. E essa história de que ele foi internado a primeira vez com o surto que ele teve, psicótico, foi em 2002. Esse ano ele colocou aqui, foi em 2002. Então, de passado alguns anos depois, é que o Brad completou os 13 anos. Então, assim, uma das meninas que estava lá, adolescente, que estava sentada lá escutando, né, essas histórias, porque antigamente, gente, essa história foi até mais recente, mas antigamente a gente tinha essa mania de reunir e contar só essas histórias assim macabras, né? Bom, aí a menina falou, eu vi mesmo a morte, diz que morreu dentro de uma das celas lá, né, no hospício de segurança máxima, um assassino psicopata perigosíssimo. Então, assim, o mais estranho, né, que depois que ele morreu é que essa carta veio à tona e a polícia descobriu os crimes que esse homem cometeu. Né? Isso aí são os crimes que ele conta, né? Ninguém sabe o que ele fez antes. Olha só até onde chega a doença da pessoa, né? A mente, né? Doentia, perversa, eu falo assim, porque tem muitos que são perversos e não são doentes. Isso é muita maldade que fazem, né? Gostam de ver mesmo, matam por prazer. Mas é isso, gente. Só que os meninos... quando a moça falou, eu vi mesmo no site a morte desse homem dentro lá do manicômio do hospício, né? De segurança máxima. Aí o Brad virou para ela e falou assim: o papai falava demais. Quer dizer, ele era o filho do homem, né? Agora, se os rapazes, os outros adolescentes estavam lá, pegaram essa, eu não sei, né? Descobriram isso, eu não sei. Mas muito estranho, gente, muito estranho. E essa casa ficou mesmo abandonada porque foi uma casa assim que não trouxe muitas alegrias, né? É isso, gente. Fica aí mais essa história. Eu gostei muito dessa história. Tem casos de psicopatas terríveis, né? De pessoas que realmente são doentes e tem umas que são perversas mesmo. Acontece muito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também está acontecendo demais. É isso aí, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa história, demais essa história, né? Como eu sempre falo aqui, eu sempre gostei dessas histórias, seja como for a história, eu gosto desses contos, né, desses relatos. É muito bom, eu não sei, eu gosto de escutar, porque as pessoas falam que quem tem fé em Deus não acredita nisso. Eu tenho fé em Deus, mas não acredito, sabe? Deus protege a gente contra o mal, mas assim, que isso acontece, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então existe o bem e existe o mal, né? Não tem como a gente não aceitar isso, né? É isso aí, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você tiver uma história, manda pra mim. Eu tenho um seguidor aqui que chama José Honório. José Honório. Ele tá me pedindo uma história que acontece na quaresma, porque na quaresma também acontecem muitos fatos. Eu lembro que minha mãe contava muito da mula sem cabeça, que virou lenda, né, lógico. Mas eu acho que ela contava mais para pôr medo na gente, sabe? Mas minha mãe tinha umas histórias assim,
tenebrosa. Eu porque não estou recordando muito bem, porque tem muitos anos. Mas eu estou tentando ver se eu recordo de alguma dessas histórias aí para contar para vocês, principalmente que aconteceu na época da quaresma. Que eu não sei o porquê que nessa época realmente acontece muita coisa assim, né? É isso aí, gente. Então, se você tiver uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um. Ah, se você gostou dessa história, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário, não esquece de deixar um joinha aí pra Rose Ruas. É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. E desculpa, gente, eu tenho uma... Falar em brad, eu tenho uma dificuldade, tá? Em falar certas palavras. E olha que eu fui professora. Mas eu sempre tive essa dificuldade, inclusive na minha época de estudante, de grupo e tudo, né? Eu tive muito bullying, os meninos ria demais de mim, e naquela época eu tive muito problema na escola por causa disso, e só piorou o problema, porque eu tenho até hoje uma dificuldade de falar certas palavras, e às vezes eu troco o B não, como é que é? O D com B. Eu faço umas confusão aí, as pessoas percebem, mas eu não posso fazer nada, é coisa que já vem de mim desde criança. Bom, gente, beijos no coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.